E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o Professor Pinguim, e mais uma semana estamos juntos de volta, seguindo a boa e velha política do nosso canal de falar sobre matemática, como uma coisa legal, interessante, bonita, divertida, útil, e não só aquela coisa chata que cai na sua prova que seus professores ficam lá tuchando pra você toda semana para fazer provas. E hoje nós vamos falar sobre um dos tópicos mais bonitos da matemática, que é o desenho geométrico e os problemas gregos do desenho geométrico. Desenho geométrico é a área mais antiga da matemática, é a área que menos sofreu mudanças, a gente vai falar sobre isso detalhado hoje. Vamos falar também sobre os 3 grandes problemas gregos do desenho geométrico, inspirados no vídeo da semana passada, quando a gente falou sobre um tópico que vem da matemática grega, que são os sólidos de Platão. Se vocês estiverem interessados, só passando aqui em cima de mim o cardzinho, tem ali embaixo o link na descrição, e eu acredito que seja isso. Espero que vocês gostem do vídeo da semana, é um tópico bonitinho, um tópico fascinante, assim, desenho geométrico, e eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Vamos falar sobre desenho geométrico clássico. Desenho geométrico clássico é a área do desenho geométrico onde a gente constrói figuras, a gente resolve problemas usando só 2 ferramentas matemáticas, que são a régua sem graduação, a régua que não tem medidas escritas nela, é simplesmente uma coisa reta na qual você apoia para desenhar traços. Ela, a princípio, tem comprimento infinito, e você não pode usar ela para medir distâncias. E, além disso, um compasso, aquele instrumento para você ter uma ponta seca, uma ponta que você faz traços, na qual você pode medir e desenhar círculos, e também você pode usar isso para medir distâncias, colocando o compasso aberto e depois transferindo essa medida por outro lado. Obviamente, uma outra ferramenta que você pode usar vai ser alguma coisa para fazer os desenhos, um lápis, uma caneta, um pincel atômico, alguma coisa que você possa usar para fazer os desenhos. Mas, a princípio, as únicas ferramentas, além de coisas que escrevem, coisas que apagam, vão ser a régua sem medida e o compasso, que, a princípio, a gente assume que ele pode abrir tanto quanto necessário. Assim, ele não tem um limite físico de até quanto o compasso abre. De todas as áreas de estudo da matemática, mesmo teoria dos números, assim, você pode pegar a aritmética, a parte de contar números e fazer contas. O desenho geométrico é, de todas as áreas, a que menos sofreu mudanças com o tempo, conforme as coisas foram passando. É uma área que, desde os tempos dos gregos antigos até hoje, o estudo ele já meio que é fechado. Alguns fatos, alguns teoremas novos foram descobertos depois dos tempos gregos, como, por exemplo, Gauss descobriu, na época do Renascimento, como construir um polígono de 17 lados só usando régua e compasso. É um processo bem zoado, é um processo bem chato, mas Gauss comprovou e conseguiu descrever um algoritmo finito no qual você conseguia construir um polígono de 17 lados. Todos esses cálculos, toda essa construção do tempo dos gregos sobre desenho geométrico e geometria é compilado num grande livro, na verdade uma grande coleção de livros, que são Os Elementos de Euclides. Os Elementos de Euclides são uma compilação de definições, teoremas, conceitos matemáticos compilados por Euclides de Alexandria, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele deixou isso como legado, alguns consideram como um livro, alguns falam que é uma coleção de livros. É como, basicamente, a Bíblia. A Bíblia ela é composta por vários livros. Você tem lá Gênesis, Êxodo, Números e todos os livros da Bíblia. E oficialmente você pode falar que a Bíblia é um grande livro compilado com todos eles. Os Elementos de Euclides são uma compilação de 13 livros que tratam sobre matemática. É uma das maiores obras da ciência da humanidade. Esse livro é o que faz a gente chamar a geometria que a gente conhece como a geometria euclidiana, a geometria plana e a geometria espacial. Ela tem também uma boa parte da teoria dos números, ele trata sobre isso nessa coleção de livros. E ela foi utilizada como livro didático até meados do século XVIII, começo do século XIX, nas faculdades da Europa, como um dos livros textos obrigatórios. Você tinha que ler em algum momento da sua vida Elementos de Euclides para poder ser considerado um cientista com ensino superior. Eu vou muito provavelmente fazer um vídeo dedicado só a esse livro no canal, então não vou falar tanto sobre ele hoje, a não ser assim, o básico que é, os Elementos de Euclides contêm a base da geometria euclidiana e a base do desenho geométrico, e ele começa tratando sobre 5 construções básicas que a gente assume que, para você lidar com régua e compasso, você já sabe fazer essas 5 coisas de cara. Então, no livro Elementos, Euclides assume que a gente consegue fazer 5 construções triviais, que são basicamente usar os instrumentos, usar uma régua, usar um compasso. Primeira construção, se você tem 2 pontos distintos dados, você consegue usar uma régua para traçar uma reta entre eles. Se você sabe usar uma régua, você sabe fazer essa coisa, você sabe ligar 2 pontos. Ele assume também que você consegue construir uma circunferência se você tiver um ponto fixo e um segundo ponto, o primeiro deles para ser o centro do círculo, o segundo como um centro do círculo, e você usa o seu compasso
colocando a ponta seca em 1 e fazendo o movimento de girar para desenhar o seu círculo. Outra construção que o Euclides assume que a gente consegue fazer, se você tem duas setas que não são paralelas desenhadas num plano, você consegue indicar um ponto onde elas se cruzam. Outra coisa, ele assume que se você tem uma reta e uma circunferência que se cruzem, você consegue indicar onde são os pontos onde eles se cruzem, onde é o ponto, no caso de uma reta tangente. E se você tem dois círculos que se cruzam, você consegue identificar onde são os pontos que eles se cruzam e destacar esse ponto como um ponto especial. As outras construções, todas são feitas baseadas no fato de que a gente conhece essas 5 e a gente vai construir conceitos matemáticos para criar coisas além dessas 5. Vamos passar um exemplo rápido agora com o objetivo de mostrar como seria um processo de construção de coisas em desenho geométrico. Uma construção em desenho geométrico ela é uma lista finita, esse pedaço é importante, tem que ser uma lista finita de passos, nos quais você usando a sua régua sem medida e o seu compasso, a princípio pode ser um compasso de abertura infinita, você consiga construir objetos matemáticos dadas informações o suficiente. Então eu escolhi para fazer aqui como nosso primeiro exemplo, como você constrói um triângulo equilátero se você tiver um lado e aí você fecha os outros dois lados para fazer um triângulo equilátero. O objetivo não é tanto mostrar como é a construção do triângulo, mas mostrar como é o processo de construção em desenho geométrico. Bom, aqui a gente começa com o nosso lado dado. Eu falei que esse lado tem pontos A e B como sendo os dois extremos. E a gente começa montando o segmento AB. Depois disso, a ideia é pegar o compasso, colocar a ponta seca em A e desenhar um círculo que tenha A como sendo o centro e B como sendo um dos pontos da circunferência. E a partir disso a gente consegue desenhar um círculo que tenha centro em A passando por B. Depois disso a gente vai fazer o processo, só que agora com a circunferência tenha centro em B passando em A. Essas duas circunferências vão se cruzar em dois pontos, dos quais eu vou destacar um deles, esse aqui em cima. Vou chamar esse ponto de ponto C. Quando a gente faz esta construção, a distância de A até B é o raio dos círculos, porque os dois círculos vão ter o mesmo raio. A distância de A até C é o raio também, porque pelo círculo que tem centro em A passa em B, como ser um ponto desse círculo, ele também tem a mesma medida do raio. Do mesmo jeito, a distância de B até C também é o raio, que mede a mesma coisa, já que B é o centro do círculo e C é um dos pontos desse segundo círculo. Então, quando a gente faz isso, a gente pode fechar isso como sendo triângulo, e esse triângulo ABC é equilátero, já que as três medidas dos três lados é igual ao raio dos círculos, que é igual. Mais um exemplo de uma construção que a gente pode fazer, de novo focando sempre na ideia de nós estamos focando em não como é feita a construção, mas sim como é feito o processo de construção, que é a ideia de descrever os passos e dizer como fazer as coisas. Então, vamos aqui dar esse outro exemplo, que é como fazer a perpendicular a uma reta passando por um ponto externo à reta que é dado. Então, a gente tem uma reta que passa por pontos A e B e tem também um ponto C fora dessa reta. Vamos construir a perpendicular. A ideia para fazer isso é, a gente começa com um desenho. Vamos marcar dois pontos, a princípio aleatórios, na reta qualquer dada, eu vou chamar esses pontos de A e B, e vamos construir a partir dessa reta dois círculos. Uma delas vai ter o centro no ponto A, passando por C, a segunda delas vai ter centro em B, também passando por C, vão cruzar em dois pontos. Isso sempre vai acontecer, pelo menos um deles é garantido, que é o ponto C, outro deles vai ser o ponto oposto do outro lado da reta. Esses dois pontos que vão passar aqui, eu vou chamar um deles de D, o outro dele já era o ponto C, que era dado, então não precisa renomear ele como outra coisa. E essa reta que passa por C e D é a reta perpendicular procurada. A gente pode garantir isso fazendo o fato de que os triângulos ABC e ABD vão ser triângulos congruentes. E além disso, os triângulos ADC e BDC vão ser triângulos isósceles, já que as medidas são sempre os raios dos círculos. Isso faz com que a altura passe pelo ponto médio e dessa forma você tem a perpendicular como sendo de C até D. E desenho geométrico permite que a gente construa muitas coisas. Por exemplo, você consegue construir um triângulo equilátero, você também consegue construir um quadrado. Se você tem um lado, você pode pegar e fazer um quadrado usando esse lado como base. Você pode construir um pentágono regular, você pode construir um hexágono. Você pode pegar um ângulo e conseguir dividir ele no meio, criando uma bissetriz. Existem várias construções que você pode fazer. Você também pode pegar uma reta e um ponto fora dela e criar a reta que é paralela à reta dada passando por esse ponto. Todos esses processos que são possíveis de fazer usando régua e compasso são chamados processos construtíveis. E havia uma coisa que era mais uma questão de fé dos gregos, que era a ideia de, puxa, muito provavelmente dá para fazer qualquer coisa no mundo. Provavelmente a gente só não conhece todos os algoritmos, a gente só não conhece todas as receitas passo a passo, mas muito provavelmente a gente consegue fazer tudo. E o livro elemento de Euclides, ele consegue compilar o conhecimento
conhecimento de todas as coisas que já sabia na época. E é quase tudo que a gente sabe até hoje, assim. Poucas coisas novas foram criadas depois daquilo. Um exemplo mais clichê é o polígono de 17 lados, criado por Gauss, mais de 2000 anos depois. Mas existiam 3 grandes problemas, que eram 3 coisas que os gregos não sabiam se era possível ou não. Eles tinham fé, né? Era uma coisa mais de... Não, porque a matemática é perfeita e tudo é possível. Então eles tinham uma coisa de fé, de acreditar realmente que tudo seria possível, eles só não conheciam passo a passo. E tinham 3 grandes problemas em aberto, que eram os 3 grandes problemas gregos. Esses 3 grandes problemas gregos, eles tinham problema de que ninguém conseguiu, na época, provar que era impossível, mas ao mesmo tempo também ninguém conseguiu apresentar uma receita dizendo, olha, tá aqui, eu consegui encontrar, ó, tá vendo aqui? Essa é a lista de passos que se você seguir, você consegue construir essas 3 coisas. Os 3 grandes problemas gregos, na ordem que eu achei mais legal colocar no vídeo. O primeiro problema é o problema da trissecção do ângulo. Basicamente você tem um ângulo qualquer dado, como você divide esse triângulo em 3 partes iguais usando só régua e compasso? A princípio existem alguns ângulos especiais que a gente pode dividir, como por exemplo o ângulo de 180, você pode dividir em 3 partes iguais se você construir um ângulo de 60. E o primeiro exemplo que a gente fez, construindo um triângulo equilátero, mostra que a gente pode construir um ângulo de 60 graus. Com exceção de alguns ângulos especiais, a gente não sabe dividir exatamente um ângulo em 3 partes iguais. Existe um método, que é o método que os gregos chamavam de método de exaustão, que eles usavam um fato já conhecido dos gregos de que 1/3 é a mesma coisa que meio, menos 1/4, mais 1/8, menos 1/16. E usando esse processo, e como a gente consegue dividir um ângulo no meio, se a gente dividir metade no meio, a gente cria 1/4. Se a gente dividir 1/4 no meio, a gente cria 1/8. Se a gente dividir 1/8 no meio, a gente cria 1/16. Você poderia ir fazendo esse processo, cria metade, divide uma das metades no meio, aí 1/4 você tira, aí você põe aquele 1/4 que você tirou, divide no meio, dá 1/8, você acrescenta. Fazendo esse processo de exaustão, você poderia fazer, mas esse método, para você chegar em exatamente 1/3, você deveria fazer infinitas vezes. Então esse não conta com uma construção para desenho geométrico. Segundo problema grego, a quadratura do círculo. A ideia da quadratura do círculo é, se você tem um círculo que é dado, e ele tem uma área A, qualquer, usando só régua e compasso, como você constrói um quadrado que tem a mesma área que o círculo que é conhecido? Existem alguns métodos que você pode pegar para, por exemplo, pegar um triângulo e fazer um quadrado que tem a mesma área que esse triângulo, que seria quadrar o triângulo. Existem métodos para, se você tem um quadrado com uma área conhecida, você criar um quadrado que tem o dobro ou metade dessa mesma área. Assim como a trissecção, você pode, usando métodos de aproximação, usando uma soma infinita, chegar num resultado que é muito, muito, muito próximo ou exato se você fizesse infinitos passos. Mas você também não consegue fazer isso com um número finito de passos usando apenas o elemento de Euclides. Terceiro problema grego, o problema de dobrar o cubo. A ideia é, se você tem um cubo que tem uma aresta A, como construir a medida da aresta de um cubo que tenha o dobro do volume do anterior? Esse problema ele é particularmente legal porque existe uma lenda específica sobre esse problema. Na cidade de Delos, que era a princípio protegida pelo deus Apolo, ela estava sofrendo uma praga que estava dizimando a cidade. E aí o povo da cidade, meio desesperado, foi lá e foi procurar o oráculo no templo de Apolo. E aí o oráculo falou, puxa, olha, provavelmente o deus Apolo está meio triste aqui, porque o templo, o altar dele, que é um grande cubo de ouro maciço, não é grande o suficiente para agradar ele. Então a gente podia pegar e tentar fazer um que tem o dobro de ouro. E aí, quem sabe deus Apolo protege a gente. E aí o povo foi lá e falou, não, beleza. Eles pegaram um cubo, mediram, e aí juntaram ouro na cidade inteira e fizeram um cubo que tinha o dobro da aresta. E aí esse cubo passou a ter 8 vezes o volume, que você dobra a altura, dobra a largura, dobra o comprimento, e aí você tem 8 vezes o volume. E aí a praga continuou, porque não foi o dobro, foi 8 vezes mais. A gente tira 2 conclusões disso. A primeira, o povo daquela cidade não sabia muito a matemática básica, e a segunda, esse deus é um deus meio mala, assim, porque... Ah, não temos ouro suficiente. Ah, você precisa dobrar. Então vou botar vezes 8. Eu vou dizimar a cidade mesmo assim. Pô, Apolo. E a princípio, da mesma forma que existe o problema da trissecção do ângulo e o problema da quadratura do círculo, o problema de dobrar o cubo também não tem uma solução direta usando os conceitos dos livros Elementos de Euclides, embora ele possa ser aproximado usando aproximações infinitas. Mas e hoje em dia? Porque isso foi o que os gregos sabiam na época. Hoje em dia, o que acontece com esses problemas? Eles ficaram abertos por vários séculos, assim, do século 5 a.C., eles ficaram abertos por muito tempo sem saber qual deles tinha solução, quais não tinham. Será que eles eram impossíveis? Será que dava para construir, mas a gente só não tinha pensado num processo? E aí... E aí, Luke?
Sim, você tem razão, olha só o cronômetro. O vídeo já está ficando meio longo. Você quer que eu fale sobre o GeoGebra? Vamos falar sobre o tal do GeoGebra, que o Luke falou agora há pouco. A maior mudança do desenho geométrico para os tempos gregos até hoje é que a gente tem ferramentas mais modernas. Os processos matemáticos são os mesmos, as construções são as mesmas, os teoremas são os mesmos, mas a gente tem agora tecnologia e a gente não precisa ter fisicamente uma régua ou fisicamente um compasso. A gente pode usar computação e processos mecânicos para a gente conseguir fazer desenho sem nem sequer gastar papel, gastar tinta. E além de tudo, ter um pouco mais de precisão, tirar um pouco da parte humana de você tá lá e você pega sua medida com o compasso, vai transferir para o outro lado, seu braço treme um pouco, você perdeu a medida, ela mudou. Com ferramentas modernas, a gente pode fazer isso. E uma das ferramentas, que é uma recomendação minha, e do Luke, o GeoGebra é um programa, ele permite que você baixe, mas você também pode brincar com ele online, tem o link lá embaixo na descrição, para você fazer desenhos geométricos. Você pode brincar com régua, com compasso, fazendo coisas, e além dele ser de graça, você também não gasta papel e faz bem para o meio ambiente para estudar geometria e desenho geométrico. Aqui eu abri simplesmente para mostrar para vocês como funciona o site, tem aqui em cima o endereço, você abre ele no seu navegador favorito, e aqui tem algumas ferramentas básicas, como desenhar ponto, desenhar segmento de reta, desenhar círculo, fechar um polígono. E eu vou refazer só aquela construção que eu tinha feito antes para o triângulo equilátero. Primeiro a gente marca 2 pontos. Aqui estão os 2 pontos A e B. A gente vai desenhar um círculo que tem centro em A, passando por B. Depois um segundo círculo que tem centro em B, passando por A. E demarcamos um ponto aqui onde os círculos se cruzam. Feita essa marcação, a gente liga o ponto A com o ponto B, com o ponto C, de volta para o ponto A. E esse triângulo é um triângulo equilátero. O GeoGebra ele é legal, ele permite que você mova as suas entidades. Por exemplo, se eu mover o ponto B para mais perto do A, ele diminui o triângulo, mas mantendo as proporções, mantendo as construções de onde está o círculo, onde está a reta. A gente também pode arrastar a nossa reta. É um software que eu recomendo muito para vocês que vão estudar desenho, se vocês precisarem estudar desenho geométrico, ou se vocês simplesmente quiserem brincar com régua e compasso, sem gastar papel, sem comprar um compasso, sem ter a sua régua, sem ter o problema da precisão de você usar o compasso. Tá aqui, eu recomendo fortemente esse site, é um site de graça, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. É uma recomendação didática mesmo minha e do Luke. E esse é um pouco do GeoGebra, lembrem que tem um link lá embaixo na descrição se vocês quiserem brincar. E para a semana que vem, avisar que na semana que vem a gente vai falar mais dos problemas gregos e do matemático mais maluco da história. Beleza, recomendação do Luke. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Desenho geométrico é uma parte bonita da matemática. É a única disciplina de matemática pura que eu tenho um 10 na minha graduação, é desenho geométrico e geometria euclidiana. Eu algum dia falo mais sobre essa minha parte histórica de como era a minha graduação, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso e na semana que vem fica o convite para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre a solução dos 3 problemas gregos e sobre quem resolveu, que é um dos matemáticos mais malucos da história. A história de vida dele é fascinante. O foco do vídeo vai ser muito mais ele do que os problemas gregos, mas é legal falar sobre ele. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam comigo na semana que vem. Lembrando vocês que, se vocês quiserem entrar em contato comigo, nós temos aqui, ó, passando do meu lado, o meu e-mail e o meu Twitter. Além disso, você sempre pode deixar um comentário aí embaixo para mim. E se você tiver algum amiguinho que ache matemática interessante, que se interesse, que acha, nossa, meu amigo tal, ele acha desenho geométrico da hora. Eu tenho, aqui uma pessoa conhecida minha que vai curtir muito isso. Mostra o canal, mostra os vídeos para ele. É legal divulgar matemática, é interessante fazer isso. Eu espero ver vocês semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre os problemas gregos e sobre o cara que resolveu eles, que é um sujeito fascinante. Eu espero muito que vocês gostem, pessoal. Vejo vocês no futuro. E obrigado por tudo. Até lá, pessoal.